Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade e não vê a hora de tudo isso acabar. Hoje nós iremos para a nossa explicação. Nossa explicação de hoje é sobre conjunção. Bem, o que é conjunção? Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, ele joga futebol e basquete. São dois termos, né, semelhantes e a conjunção e está ligando os dois. Outro exemplo, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Aqui nesse caso está ligando duas orações, porque aqui é uma oração, eu iria ao jogo, né, tem um verbo aqui, verbo ir, e a outra estou sem companhia. Tem o verbo aqui, né? Eu estou, certo? Então, está ligando aqui duas orações, né? A conjunção mas. Vamos lá para a classificação das conjunções. As conjunções, elas são classificadas em dois grupos, as coordenativas e as subordinativas. As conjunções coordenativas, elas são aquelas que ligam duas orações independentes. Elas são divididas em 5 tipos. O primeiro tipo são as conjunções aditivas. Essas conjunções, elas exprimem soma, adição de pensamentos. As principais são e, nem, não só, mas também, não só, como também. Por exemplo, Ana não fala nem ouve. O segundo tipo é conjunções adversativas. Elas exprimem oposição, contraste, compreensão de pensamentos. As principais são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Por exemplo, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. A terceira são as conjunções alternativas. Elas exprimem escolha de pensamentos. Ou, as principais são ou, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. A quarta são as conjunções conclusivas. Elas exprimem conclusão de pensamento. As principais são logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, certo? Portanto, por conseguinte, é assim. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. E a quinta são as conjunções explicativas. Elas exprimem razão, motivo. As principais é que, porque, assim, o pois, quando vem antes do verbo. Portanto, por seguinte. O exemplo, não choveu porque nada está molhado. Certo, gente? Então, essas são as conjunções coordenativas. Agora vamos para as conjunções subordinativas, certo? Que elas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Tem as conjunções integrantes, que elas introduzem orações subordinadas com a função substantiva, que são que e se. Por exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Temos as conjunções causais. Elas introduzem orações subordinadas que dão ideia de causa. Por exemplo, que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Essas são as principais. Por exemplo, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Terceira, né? Conjunções comparativas.
Elas introduzem orações subordinadas que dão ideia de comparação. Alguns exemplos, ó, que, do que, como. Um exemplo. Meu professor é mais inteligente do que o seu. Já está comparando. A quarta são as conjunções concessivas. Elas indicam orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Alguns exemplos de conjunções: ó, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que e por melhor que. Um exemplo: vou à praia, embora esteja chovendo. A quinta são as conjunções condicionais. Elas indicam orações subordinadas que exprimem hipóteses ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Alguns exemplos das conjunções: ó, caso, contanto, que salvo se, desde que, a não ser que. Um exemplo, usando uma dessas conjunções, ó. Se não chover, irei à praia. Sexta, conjunções conformativas. Elas indicam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro. Alguns exemplos: segundo, como, conforme. Agora o exemplo usando, uma oração com essa conjunção. Cada um colhe conforme semeia. A sétima, conjunções consecutivas. Elas indicam orações subordinadas que exprimem a consequência ou o efeito do que se declara na oração principal. Algumas conjunções: ó, que, de forma que, de modo que, de maneira que. Um exemplo, usando uma dessas conjunções, foi tamanho o susto que ela desmaiou. Oitava, conjunções são as conjunções temporais. Elas indicam orações subordinadas que dão ideia de tempo. Alguns exemplos: logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo: quando as férias chegarem, viajaremos. Nona, conjunções finais. Elas indicam orações subordinadas que exprimem uma finalidade. Alguns exemplos: ó, a fim de que, para que. Agora um exemplo na oração: estamos aqui para que ele fique tranquilo. Agora vamos para a décima. São as conjunções proporcionais. Elas indicam orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade. Alguns exemplos: ó, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Agora um exemplo na oração: quanto mais trabalho, menos recebo. Então, meus amores, viu? Essas são algumas conjunções, certo? Coordenativas e subordinativas. A tia só colocou aqui as principais, que são mais usadas, mas existem várias outras, certo? Então, meus amores, espero que tenha ficado clara a explicação, mas qualquer dúvida, pode perguntar a tia pelo WhatsApp, tá? E não esqueça de comentar o vídeo aí, colocando um ok, que é para te saber que você realmente assistiu o vídeo, tá bom? Beijos e até mais!